Olá! Seja muito bem-vindo! Na nossa conversa de hoje, a gente vai mergulhar de cabeça numa doutrina cristã que, olha, muita gente já acha que está tudo resolvido, sabe? Mas e se ela esconder um dever que a gente acabou esquecendo? A ideia é olhar para isso de um jeito completamente novo. Ok, vamos ser sinceros, dá para se identificar com essa frase, né? A fonte que a gente analisou conta uma história ótima de um pastor, que só de mencionar o nome do assunto, a igreja inteira já começava a bocejar. Parece chato, eu entendo perfeitamente, mas olha, a virada que essa história dá é fascinante, vale a pena ficar para ver. Então, que doutrina é essa? É a famosa doutrina do sacerdócio de todos os crentes. E, por séculos, a conversa toda sobre ela ficou presa num ponto só, num conceito que virou quase um grito de guerra na história da igreja. O foco, durante séculos, foi esse aqui: a ideia de que qualquer pessoa que crê pode ir direto a Deus, sabe, sem precisar de um sacerdote humano, um intermediário, para fazer essa ponte. E claro, isso foi um ponto, nossa, super central e até explosivo lá na época da Reforma Protestante. Só que é bem aqui que a nossa análise dá uma virada. O argumento da fonte é que, de tanto a gente focar nessa briga histórica, a gente acabou deixando passar uma questão muito mais profunda. E olha que interessante essa comparação. Deixa tudo muito claro. A pergunta errada, que foi a pergunta histórica, era: eu, como crente, preciso de um sacerdote? Mas a pergunta de verdade que ficou esquecida é: qual é o meu dever, o meu chamado, sendo um sacerdote? A mudança é sutil, mas enorme, de precisar de um para ser um. Para ilustrar esse problema, a fonte usa aquela famosa citação bíblica, né? Engolimos o camelo e coamos o mosquito. É como se a gente tivesse ficado mas tão obcecado com o mosquito, a ideia de não preciso de um padre, que a gente acabou engolindo o camelo inteiro, que são as nossas próprias responsabilidades como sacerdotes. E isso leva a gente direto para a pergunta central. Se a Bíblia diz que os crentes foram feitos um reino de sacerdotes, o que isso quer dizer na prática? O que a gente deveria estar fazendo? Qual é esse dever que ficou esquecido no tempo? Bom, a resposta, segundo a fonte, é uma palavra que pode até fazer o coração protestante pular uma batida, sabe? O dever esquecido do sacerdote é oferecer absolvição. Absolvição é uma palavra que soa meio formal, até estranha para muita gente. Então vamos deixar bem claro o que significa. É basicamente uma liberação formal da culpa, uma declaração de perdão. Dá para pensar em sinônimos: misericórdia, perdão, exoneração. E, segundo a análise, esse é o papel de um sacerdote. Mas aí vem a reação imediata, né? Peraí, quem sou eu para oferecer absolvição para alguém? É a mesmíssima reação dos líderes religiosos, lá em Marcos, capítulo 2, quando eles perguntam: ué, mas quem pode perdoar pecados a não ser Deus? E é uma objeção super compreensível que a gente precisa analisar. E aqui vem o contraponto da fonte. A absolvição vem de Deus, claro, ou de um sacerdote que ele nomeou. E se a gente for olhar as escrituras, elas chamam os crentes de sacerdócio real. Então, o argumento é que essa autoridade foi, de certa forma, estendida a nós. Mas calma, essa ideia não surge do nada. A fonte defende que ela tem raízes bem firmes em passagens bíblicas que, talvez, a gente tenha lido de uma forma meio incompleta. Então, vamos dar uma olhada nessas evidências. Olha só Mateus 18, que fala sobre ligar e desligar. A interpretação da fonte é que isso é uma afirmação de que aquilo que é decidido aqui na Terra, entre os crentes, em termos de perdão e reconciliação, tem um carimbo de validação no céu. É a autoridade sacerdotal em plena ação. E essa passagem de 1 Pedro é genial para ilustrar outro ponto. A ideia de cobrir o pecado é uma função sacerdotal super antiga, que vem lá do Antigo Testamento. E o que Pedro faz aqui? Ele conecta essa função sacerdotal diretamente ao amor profundo que deve existir na comunidade de fé. Incrível, né? Ok, a teologia é muito legal. Mas e na vida real? Como é que isso funciona? Como uma pessoa comum oferece absolvição no dia a dia de um jeito prático? A fonte sugere 3 passos bem concretos. Primeiro, oferecer aceitação. Sabe, acolher quem errou, em vez de desprezar. Segundo, adiar o julgamento. Não é sobre construir um muro ainda mais alto para a pessoa pular. E terceiro, estender misericórdia. O que significa, na prática, garantir que a falha de alguém não receba aquela punição que, talvez, entre aspas, merecesse. Numa conversa, isso soaria mais ou menos assim. É uma declaração muito poderosa.
porque coloca o relacionamento, coloca a pessoa acima do erro. Percebe? Não é passar a mão na cabeça, ignorar a falha, mas é uma escolha ativa de cobrir aquilo com misericórdia. Então, essas ações, aceitar, não julgar de cara, ser misericordioso, não são só uma listinha de coisas a fazer. Elas são o reflexo de uma mudança de mentalidade, uma mudança fundamental de identidade, uma postura totalmente nova em relação às outras pessoas. E essa comparação aqui resume tudo de forma perfeita. A mentalidade sacerdotal tira a gente do papel de promotor, aquele que foca na culpa, que age como juiz, e nos coloca no papel de advogado. O advogado foca na pessoa, ele assume a causa do culpado, ele oferece aceitação, consolo. É uma mudança de papel, nossa, fundamental. E no fim, a análise nos deixa com essa pergunta para a gente pensar. Quando o mundo de alguém desaba, seja por uma crise, uma traição, um vício, um fracasso, muitas vezes causado pela própria pessoa, quem vai estar lá? Quem vai oferecer a esperança e a aceitação que vem de Deus? A fonte sugere que a resposta deveria ser um sacerdote. E esse sacerdote pode ser cada um de nós.